Pronto. Vamos orar, né? Pai, em nome de Yeshua, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença. Declaramos que o Senhor é bom. Nós confessamos, Senhor, que o Senhor é tudo para nós, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, como é bom estar em comunhão com os irmãos. Nós te entronizamos nesta aula, Senhor, que Teu Espírito se mova em nosso meio e nos ensine, Senhor, a Tua palavra e nos revele quem Tu és. Abençoamos cada irmã que está aqui, Senhor. Abençoamos cada pessoa que vai entrar nessa aula com espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de quem Tu és. Que o Senhor venha nos abençoando com saúde, que o Senhor venha nos abençoando com cura, que o Senhor nos venha abençoando com vida, com provisão, com prosperidade, Senhor. Que o Senhor venha quietando a nossa alma, Senhor. Que o Teu Espírito nos console, nos dê força, coragem, Senhor. Em nome de Yeshua, nós te rendemos graças. Colocamos todos os enfermos, Senhor, na Tua presença. E que o Senhor venha intervindo, Senhor, na vida de cada um deles com cura. Em nome de Yeshua. Amém. Bom, gente. Amém. Amém. Vamos desligar nossos microfones aí, para a gente começar a aula, tá? Então, nós estamos nos atributos comunicáveis, que se refere ao campo da espiritualidade, né? E dentro da espiritualidade a gente aprendeu que Deus é espírito e Ele nos deu um espírito, né? E que é através desse espírito que nós podemos adorá-lo, que nós nos unimos com o Espírito do Senhor, né? Nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Ele, né? Que é através do nosso Espírito que é testificado em nós, né? Com o Espírito Santo, que somos filhos de Deus, e é o nosso Espírito que volta para o Pai quando nós morremos, né? Então, aqui a gente entende que Deus é Espírito. E dentro desse campo de espiritualidade, existe um outro atributo, que é o atributo da invisibilidade. E aí, o que seria isso, né? Vamos lá. A invisibilidade de Deus, ela está ligada à espiritualidade de Deus, né? Ao fato de que Deus é invisível, porque se Ele é espírito, Ele é invisível, né? Mas só que a gente precisa falar que Deus, Ele se manifesta a nós de formas visíveis, né? E a invisibilidade de Deus, ela pode ser definida da seguinte maneira: dizer que Deus tem como atributo a invisibilidade é dizer que a essência integral de Deus, né, todo o seu ser espiritual, jamais poderá ser vista por nós, embora Deus se revele a nós por meio das coisas visíveis, por meio das coisas criadas. Então, é um atributo comunicável porque, apesar de Deus ser em todo o seu ser, na sua essência, integralmente invisível, Ele se manifesta a nós, né? Ele se manifesta de forma visível a nós, através, né, de coisas visíveis, através das coisas criadas por Ele. Então, assim, muitas passagens abordam o fato de que Deus não pode ser visto. É assim um paradoxo, né? Porque Deus é invisível, mas a gente vê que nas Escrituras diz que ele se revela a nós de forma visível, né? Existem versículos que diz que ele não pode ser visto e outros que nós ouvimos. Então, vamos meditar um pouquinho nisso para a gente entender. Então, muitas passagens abordam o fato de que Deus não pode ser visto, né? Por exemplo, no Evangelho de João, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Então, João está afirmando, né? Ninguém jamais viu a Deus. O mesmo João, né, em 6,46, diz: não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Né? E, no caso, ele está falando de Jesus. Né? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único,
Honra e glória para todos sempre. Amém. Isso está em 1 Timóteo 1,17, dizendo que é o Rei eterno, que é o Rei imortal, ele é invisível ao Deus único. Em 1 Timóteo 6,16 também diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. E lá em 1 João 4,2 diz assim: nunca ninguém viu Deus. Então, todas essas passagens, elas foram escritas depois de muitas outras terem sido escritas, afirmando que pessoas viram a Deus. A gente está falando de passagens do Novo Testamento, que afirmam que ninguém jamais viu a Deus. Mas a gente vê que no Antigo Testamento existem várias passagens escritas afirmando que pessoas viram a Deus. Né? Por exemplo, o Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Está em Êxodo 33, 11. Né? Logo após esse momento, o Senhor disse e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e verá. Êxodo 33, 20. Então, você está vendo que, de uma certa forma, na Nova Aliança, no Novo Testamento, é afirmado que ninguém viu a Deus, mas no Antigo Testamento a gente vê, né, passagens escritas dizendo que Moisés via Deus face a face, né? E também dizendo que aquele que vê a face dele não viverá. Né? Então, quando a gente concebe Deus, quando a gente pensa em Deus, né, nós precisamos conceber de algum modo. E Deus compreende isso e nos dá centenas de analogias diferentes, né, tiradas da nossa vida humana e do mundo criado. Todas elas ajudam a nos revelar Deus de uma forma mais ou menos visível. Por exemplo, Gênesis 1:27 diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Se Deus é invisível, como é que nós somos criados à imagem dele? Ele tem uma imagem, né? E aí hoje a gente entende que essa imagem é a imagem do Filho, né? Porque Jesus, ele é a parte visível de Deus, né? E aí a gente vê também no Salmo 19:1 que Deus se manifesta através da sua criação. E interessante que em Romanos 1:20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, ou seja, a gente vê Deus nas coisas que ele fez. Por isso que o homem é indesculpável, não crer nele, né? Então a gente vê que Deus se manifesta nas coisas criadas e nas coisas visíveis. E o Antigo Testamento existe uma forma muito peculiar de se ver Deus, que é chamado de teofanias. Né? O que é uma teofania? É uma aparição de Deus. É Deus aparecendo de forma visível, né, para o homem. E nessas teofanias, Deus assume várias formas visíveis para se revelar às pessoas. Então, Deus apareceu a Abraão, né, em Gênesis 18. Deus apareceu a Jacó, ao povo de Israel, né, como uma coluna de nuvem durante o dia e fogo durante a noite. Ele apareceu aos anciãos de Israel. E ele apareceu a Isaías. Né? Isaías viu, né, Isaías 6:1 diz assim, deixa eu pegar aqui, bem rapidinho. Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, Isaías diz, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então a gente vê que Deus se manifestou de forma visível a Isaías, né, quando ele disse que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Entre outros exemplos, né? Então, a gente percebe que no Antigo Testamento a gente vê Deus se manifesta através dessas teofanias, dessas aparições. Né? Mas existe uma manifestação mais importante do que todas essas teofanias do Antigo Testamento, que foi a própria pessoa de Jesus Cristo. Né? Em João 14:9, Jesus diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Né? E João 18 diz: ninguém jamais viu Deus,
o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus, o Pai, né? Apenas o Deus unigênito, ou seja, o Filho, o unigênito fala de filiação, né? O único Filho, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Então, hoje, na nova aliança, é Yeshua que nos revela o Pai. Né? Quem vê o Filho, vê o Pai. Então, daí a gente percebe que no Antigo Testamento há diversas aparições de Jesus, né? Foi provavelmente quem é que andava, né, no Jardim do Éden e se encontrava com Adão e Eva, né? Provavelmente era Jesus, né, a forma visível de Deus, a imagem do Deus invisível. A gente vê quem almoçou com Abraão, provavelmente Jesus, quem é o anjo do Senhor, né, que apareceu a Moisés, né? Assim, quem é esse anjo do Senhor? Provavelmente era Jesus. Então a gente vê que Jesus ele já aparecia, né, a alguns homens no Antigo Testamento. E aí isso se torna pleno, né, na nova aliança, com a sua morte e ressurreição. Ele se torna hoje a principal, a mais importante, né, de todas as aparições de Deus. E, além do mais, Jesus é a imagem do Deus invisível, como está em Colossenses 1,15, né? Hebreus 1,3 também diz que Jesus, né, que é o Filho, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, se a gente quer ver o Pai, a gente olha para Yeshua, a gente olha para Jesus, porque ele é a imagem do Deus invisível. Então, por isso que esse atributo da invisibilidade, apesar de parecer que não é um atributo comunicável, ele é comunicável porque, apesar de Deus ser invisível, ele se manifesta a nós de forma visível, hoje, através do seu Filho. Né? Quem vê o Filho, vê o Pai. Então, há essa comunicação. Deus se permite ser visto, ser revelado hoje através do seu Filho. Assim, na pessoa de Jesus, temos a única manifestação visível de Deus no Novo Testamento. Nós jamais poderemos ver ou conhecer a totalidade de Deus, pois Deus a sua grandeza é insondável, né? E não podemos ver, pelo menos com os nossos olhos físicos, né? Estou dizendo com os olhos físicos, o ser espiritual de Deus. No entanto, as Escrituras nos dizem que nós veremos ao próprio Deus. Hoje, com os nossos olhos físicos, a gente não pode ver Deus, Espírito. Mas um dia nós veremos o próprio Deus. Né? Isso está escrito no Sermão do Monte, em Mateus 5,8, quando Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, existe, né, essa esperança, essa promessa de que um dia, sim, na eternidade, nós veremos a Deus. Né? E existe uma premissa para isso: os limpos de coração. Né? Então, se a gente quer ver Deus hoje, né? Eu digo vê-lo não como um ser espiritual, né? Que os nossos olhos físicos não conseguem contemplar, mas se a gente quer conhecer Deus, se a gente quer ver a glória de Deus, é imprescindível que nós tenhamos um coração limpo diante do Senhor. Um coração sem amargura, né? Um coração sem, sem perdão, né? Sem perdoar pessoas, né? Um coração limpo, né? Um coração puro. Então, como é importante, né, que nós sejamos transformados e curados e restaurados pelo Senhor, porque aqueles que são limpos de coração verão a Deus, né? Esse bem-aventurado significa quão felizes são os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Então, apesar de Deus ser invisível, nós aguardamos um dia, né, onde o veremos, né, de fato. Então, quando nós nos damos conta de que Deus é a perfeição de tudo que ansiamos ou desejamos, que Ele é a soma de tudo que é belo ou desejável, então nós percebemos que a maior alegria da vida futura será contemplar a sua face. Né?
Então, a nossa maior alegria da vida futura, que vida futura é essa? É a nossa vida ressurreta, a nossa vida glorificada, né? Vivendo eternamente diante dele. A nossa maior alegria é que nós o veremos, veremos a sua face. E esse ver a Deus face a face, né? Significa quão felizes, né, seremos. Né? Então, quando ele diz que bem-aventurados, quão felizes serão os limpos de coração, porque verão a face de Deus, que ver a face de Deus envolve essa alegria, essa bem-aventurança, essa felicidade. Né? Então, olhar para Deus, eu acho que o ponto principal assim, desse atributo hoje aqui, porque quando a gente fala de um atributo comunicável, é algo que Deus compartilha conosco com um propósito, né? A gente viu na aula passada que conhecer Deus é para que a gente possa copiá-lo no sentido mais simplista de se falar, mas que a gente possa refleti-lo nas nossas, que a gente possa imitá-lo, né? Que nós sejamos transformados em quem Ele é, para que através da nossa vida a gente manifeste quem Ele é, né? Com toda a sua glória, com todo o seu poder. Então, a gente precisa entender que esse atributo, né, tem um propósito para nós. Porque olhar para Deus nos transforma, sabe, gente? Então, mesmo que esse atributo se chama invisibilidade, na realidade, Deus é tão maravilhoso que mesmo ele sendo essencialmente invisível, ele se manifesta a nós de forma visível, para que nós possamos vê-lo e contemplá-lo. Então, olhar para Deus nos transforma, olhar para Deus nos faz semelhante a Ele. Né? E aí você pode me perguntar, né? Mas como eu vou olhar para Deus? Olhando para Jesus, né? Porque a gente já viu aqui que quem vê o Filho vê o Pai. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Aí você diz, tá certo, mas como é que eu vou ver Jesus? Eu não sou tão espiritual assim, né? Eu não consigo, mais que eu me esforce. Como é que eu vou ver Jesus, né? Aí você fica nesse dilema. E aí a gente está falando sobre atributos, né? Que falam sobre exatamente nesse campo da espiritualidade, né? Os atributos que descrevem o ser de Deus, né? Esses atributos que descrevem o ser de Deus, a espiritualidade e a invisibilidade, eles nos falam exatamente sobre essa vida espiritual, né? Como eu disse, Deus é espírito, nós temos um espírito, Deus é invisível, mas ele se manifesta a nós de forma visível, e isso tem um propósito, né? Porque nós devemos ter uma vida de comunhão com Ele, né? É através do nosso espírito que nós nos unimos a Ele, né? E temos essa vida de intimidade e de relacionamento com Ele. E é muito interessante porque em 1 João 3, no versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, quando a gente diz que olhar para Deus nos transforma, significa que nós ainda seremos transformados em algo que a gente ainda não é. A gente não foi transformado. A gente sabe que essa transformação é exatamente essa glorificação do nosso corpo, né? Quando nós se estivermos mortos, seremos ressurretos e receberemos um novo corpo glorificado. Se estivermos vivos, nós seremos transformados, né, num corpo glorioso, então glorificado. Então ele diz assim: ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Ou seja, nossa vida aqui é olhar para Deus, para ser transformado no que ele é. Essa transformação ela não vai ser só no fim, né? Quando Jesus voltar e nós recebermos um novo corpo ressurreto. Essa transformação começa hoje, porque a vida eterna para nós já começou. Ela só não se manifestou ainda, nós ainda temos um corpo mortal. Mas a gente precisa entender que essa transformação ela é diária e ela vai culminar nesse corpo glorioso, né?
nessa vida ressurreta que nós teremos. Então, ele diz, quando ela se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, olha só o que ele está dizendo, que nós seremos semelhantes a ele, porque nós haveremos de vê-lo como ele é. Hoje, nós podemos ver a Deus através do Filho, através de Yeshua. Nós podemos contemplá-lo e ver o Pai, né? Mas vai ter um dia que nós o veremos realmente. E isso vai ser, assim, vamos dizer, o ápice, né? Onde nós seremos verdadeiramente transformados na sua imagem e semelhança, né? Nós seremos eternos, como ele é eterno, né? Nós teremos um corpo glorioso, né? Então, todo pecado, tudo isso vai se acabar. Então, ele diz aqui que amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, esse atributo da invisibilidade nos fala em ver Deus, em contemplar Deus, para sermos semelhantes a ele, como a gente viu. Os atributos comunicados falam de copiar Deus, né? Só que copiar Deus não é algo que eu queira fazer pela força do meu braço. Isso envolve um novo nascimento. Isso envolve um espírito recriado dentro de mim. Isso envolve eu ser cheia do Espírito Santo. Isso envolve o Espírito Santo me revelando quem eu sou, em o que eu preciso mudar e em que eu preciso me tornar, né? Então eu tenho essa ajuda do nosso ajudador, do nosso consolador, que é o Espírito Santo. E tem outra passagem que também é a mais, uma que eu também gosto muito, que está em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, que vocês já estão cansados de me ouvirem falar nessa passagem, mas ela é tão profunda e ela é tão real. Se a gente tivesse noção, né, a gente aplicaria isso na nossa vida todos os dias. E aí, em 2 Coríntios 3,18, diz assim, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Olha só, a gente está falando do atributo da invisibilidade, que mesmo que ele seja invisível, ele se manifesta de forma visível, para que nós possamos contemplá-lo. E aí ele diz assim, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Nós somos transformados porque nós contemplamos quem Ele é. Quando nós estamos aqui meditando a respeito de quem Deus é, nós estamos contemplando quem Ele é. E isso deve gerar em nós uma transformação de vida. E ele diz, somos transformados de glória em glória. Por quê? Porque não é algo que acontece do dia para a noite. Entendeu? É um processo. À medida que eu contemplo Deus, à medida que eu busco ver Deus, eu vou sendo transformado. Eu vou sendo transformado aos poucos, de glória em glória. E eu vou sendo transformado em quê? Na sua própria imagem. Em quem ele verdadeiramente é, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, gente, quando a gente está aqui falando sobre o atributo da invisibilidade, nós estamos falando sobre ver Deus. E Deus quer se revelar a nós. Ele quer ser visto por nós. Mas nós vemos o Pai hoje por meio do Filho, né? É através do Filho que nós vemos o Pai. É Ele que revela o Pai a nós. Eu tenho um livro muito bom que fala sobre a espiritualidade cristã, né? Sobre essa vida de busca de Deus, buscar comunhão com Deus, que é um livro muito bom, Lugar Secreto, de Bob Sorge. Se você puder adquirir e ler, é muito edificante para você fazer devocional. E ele diz assim, Bob Sorge diz assim, a palavra viva deseja nos encontrar na palavra escrita. Então, Jesus, né, ele é a palavra viva, que é também essa palavra escrita, ou seja, ele deseja se encontrar conosco através da palavra escrita, da sua Bíblia, da palavra, da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Ou seja, quando a gente está lendo as Escrituras, a gente não está simplesmente buscando conhecimento ou informação.
Quando nós estamos lendo as Escrituras, nós devemos ler com o coração devoto, né? Com o coração com sede de Deus, com busca de conhecê-lo, em busca de conhecê-lo, de meditar na sua, de contemplar, sabe? De olhar para ele. Quando a gente lê a palavra, a gente está olhando para ele, está contemplando quem ele é. Então a gente contempla Deus hoje através das Escrituras. E a gente contempla Jesus através, porque ele é a palavra, o verbo que se fez carne. Quando a gente contempla as Escrituras, a gente está contemplando Jesus, a gente está vendo o Pai através dele, né? E a gente precisa entender que esse olhar para Deus envolve uma vida de meditação na palavra e de oração. Não é só na oração eu não vou conhecer Deus, assim, entende? A oração é onde eu expresso o amor, né? De acordo com o que eu vou conhecendo de Deus. Então, eu vou conhecendo Deus e eu expresso o meu amor, né? Através da oração. Então, na oração, é essa troca, essa comunhão, onde eu converso com Deus, onde eu me comunico com Ele, onde eu expresso a minha alma, meus sentimentos, o meu amor por Ele. Então, não é na oração apenas, né, que eu conheço a Deus, né, mas principalmente através da meditação na Sua palavra, né, porque é na palavra onde eu conheço melhor, né, é na palavra que eu contemplo, né, quem Deus é, quem Yeshua é. E isso está associado à oração, entende? Então, às vezes, a gente pode ter muito tempo de oração, mas desconectado com a palavra. E a gente tem que orar sempre com a palavra, meditando na palavra, porque eu vou conhecendo e expressando aquilo que meus sentimentos, o meu amor, as minhas petições, de acordo com o que eu conheço dele. Então, esse atributo da invisibilidade fala de Deus querer se revelar a nós, mesmo sendo invisível. Então, essa visão de Deus, né, será a consumação do nosso conhecimento de Deus, né, e nos dará pleno deleite e alegria por toda a eternidade. Então, eu começo a contemplá-lo hoje, por meio das Escrituras, conhecendo o Filho que vai me revelando o Pai. E isso vai ser consumado, né, quando nós o veremos verdadeiramente face a face. E lá no Salmo 16:11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita há delícias perpetuamente. Então, tu me farás ver, né? Então, Deus, ele, mesmo sendo um ser espiritual, espírito e invisível, ele deseja, ele quer e ele se manifesta a nós de forma visível. No Antigo Testamento, através das teofanias, e hoje no Novo Testamento, através do Filho, que é a imagem invisível de Deus, né? A imagem visível do Deus invisível. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que a importância, né, de contemplar Deus, a importância de olhar para Deus, para que nós sejamos transformados, né, a imagem dele, para que nós, de glória em glória, né, nos tornemos cada vez mais parecidos com ele, cada vez mais cresça dentro de nós o caráter de Cristo, né, que nós possamos andar como ele andou, né, expressarmos como ele se expressava, né, amar como ele amou. Então, esse é o propósito, a gente está aqui estudando os atributos de Deus e principalmente os comunicáveis, porque os comunicáveis são partilhados conosco, são compartilhados conosco com o propósito de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. Então é isso, gente, que eu tinha para falar a respeito desse atributo e que nós desenvolvamos a nossa vida de oração, de meditação na palavra diariamente, né? Onde nós vamos crescendo no conhecimento de quem Ele é, sendo transformado à sua imagem. Amém? Então, agora vamos abrir a palavra para quem quiser completar alguma coisa. Eu vou só interromper aqui a gravação.